Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. A Primeira Guerra Mundial, que é de 1914 até 1918, ela é considerada talvez como a mais cruenta de todas, porque havia uma combinação, de certa maneira inédita, de tecnologia moderna, com umas táticas militares antiquadas. Então, ao mesmo tempo que era uma guerra com metralhadora, já aparece o uso dos aviões, artilharia pesada, os gases tóxicos, por exemplo, que é uma coisa tremenda, tanques, e ao mesmo tempo os soldados marchavam, e eles marchavam até a trincheira do inimigo. Então tinha muito, era uma guerra que ao mesmo tempo tinha a metralhadora e a baioneta. E de fato, os relatos dessa guerra são relatos sempre assustadores. Tem um livro que se chama Nada de Novo no Fronte. Se alguém tivesse alguma poesia em relação à guerra, lê esse livro e percebe que não, que é uma coisa tremenda. A guerra é algo que não pode existir. Mas eu queria começar com uma história da Primeira Guerra Mundial. São dois soldados que eram companheiros lá, estavam se preparando já para entrar em batalha, e de repente um deles, que era católico, ele colocou a mão assim e falou: meu escapulário, não está aqui meu escapulário. E o outro falou: bom, agora não dá mais para voltar. Ele falou: não quero nem saber, eu vou voltar. E é uma loucura, não quis saber, e falou: eu não saio sem meu escapulário. É como se Nossa Senhora também estivesse me dizendo: não sai sem o escapulário. E ele voltou, apesar do risco. Ele voltou lá para o alojamento, abriu uma espécie de armário improvisado, em que ele tinha as coisas, achou lá o escapulário, colocou o escapulário, e nesse instante o chão tremeu. O chão tremeu e ele não entendeu o que estava acontecendo, o som da explosão abafou todos os pensamentos assim, e quando a fumaça se dissipou, ele entendeu. Tinha caído uma bomba exatamente onde ele estava. O lugar exato que ele estaria se não tivesse voltado. Então, esse homem sentou e chorou. Rapaz ainda. E ele pensou: ela foi me buscar. Nossa Senhora foi me buscar. Quando eu me esqueci dela, ela não se esqueceu de mim. E eu não conhecia essa história. Ouvi faz poucos dias. E achei muito interessante para começar a nossa meditação hoje, no dia de Nossa Senhora do Carmo, que nós vamos considerar o escapulário, o escapulário de Nossa Senhora do Carmo, como esse que eu estou mostrando para vocês aqui, que é um sinal de pertença a Nossa Senhora. E eu achei interessante o que ele falou. Quer dizer, mesmo que nós nos esquecêssemos de Nossa Senhora nunca se esquece dos seus filhos. Quer dizer, o escapulário que a gente utiliza, ele é exatamente essa prova material de que Nossa Senhora não se esquece de nós. Agora, o que é exatamente o escapulário? Originariamente, escapulário é uma espécie de avental. Faz parte do hábito de algumas ordens religiosas, e o nome vem do latim scapula. Scapula são os ombros. Acho que vocês já viram que algumas ordens religiosas, elas têm o hábito, que fosse como se fosse uma
uma túnica, e depois uma espécie de pano. Imagina como se fosse uma tira de pano bem grande, que tem um buraco para passar pela cabeça, que apoia nos ombros e cai por trás e pela frente. É como se a gente vê o hábito e vê, normalmente de uma cor diferente, inclusive. O escapulário é uma faixa de pano que chega até os pés, tanto na frente como atrás. E esse é o escapulário, originariamente. E num dia como hoje, num 16 de julho de 1251, o superior geral da Ordem do Carmo, que se chamava Simão Stock, é um santo, São Simão Stock em inglês, ele estava rezando, pedindo uma prova de proteção de Nossa Senhora. Por quê? Porque a Ordem Carmelita passava por muitas dificuldades, por algumas perseguições também. E ele estava lá rezando, lá na Inglaterra, e Nossa Senhora apareceu e disse para ele o seguinte: recebe, meu filho, este escapulário da tua ordem, sinal da minha confraternidade, privilégio para ti e para todos os carmelitas. Quem morrer piedosamente com ele não padecerá do fogo eterno. Como é fácil de imaginar, não somente os religiosos, os carmelitas, mas também os leigos, que não podiam usar o hábito, eles queriam se beneficiar dessa promessa de Nossa Senhora, essa promessa de Nossa Senhora do Carmo. Então, eles receberam autorização, os que não são carmelitas, eu não sou carmelita, você não é carmelita, houve autorização de usar um escapulário miniatura. Se você pensar bem, é um escapulário miniatura. Eu falava que é uma faixa que cai pela frente e por trás. Exatamente esse é o escapulário. Aqui vocês de longe não podem ver, mas tem um pedaço de pano de hábito carmelita, e que a gente coloca no pescoço e fica uma parte por trás, bem pequenininha, e uma parte caindo pela frente. E normalmente no escapulário tem a representação do Sagrado Coração de Jesus e de Nossa Senhora do Carmo. Então, quem recebe o escapulário, mediante uma pequena cerimônia, depois da meditação nós vamos ter essa cerimônia, que se chama imposição do escapulário. Nome imposição, né, no sentido que é obrigado, todo mundo vai ser obrigado a usar o escapulário. Imposição de colocar mesmo, de impor o escapulário. Quem participa dessa cerimônia, a partir desse momento, pode usufruir de uma série de privilégios. E, sobretudo, dentro daquela ideia que eu falava no início, da promessa que Nossa Senhora tem de proteger especialmente os seus filhos, as suas filhas, que usam o escapulário. Por isso eu quis começar com aquela história impressionante, não é verdade? Nossa Senhora, ela foi lá, tirou lá o soldado para que não acontecesse nada com ele. Exatamente o que Nossa Senhora promete? Quais são as graças que ela promete? São fundamentalmente duas graças especiais. Primeiro, é a graça de uma ajuda particular para obter a perseverança final. O que é a perseverança final? Significa morrer na graça de Deus. Essa é a coisa mais importante que existe. Morrer em estado de graça. Morrer em amizade com Deus. De certa maneira, cada vez que a gente reza Ave Maria, a gente pede isso. Agora e na hora da nossa morte. Então, Nossa Senhora, ela promete para quem usa o escapulário a graça, uma ajuda particular para que a gente se arrependa e que morra em estado de graça, a perseverança final. Mas tem uma outra coisa que é conhecido como privilégio sabatino, de sábado, que consiste que quem morre em estado de graça e vai para o purgatório, Nossa Senhora vai tirar do purgatório no sábado seguinte à sua morte. Então chama privilégio sabatino. São José Maria gostava muito, tinha muita devoção ao escapulário, a Nossa Senhora do Carmo,
E ele dizia, é tão maternal esse privilégio sabatino, é tão de mãe, não é verdade? A mãe quer logo que os filhos já possam gozar do céu. Nossa Senhora quer trazer o mais rápido possível, no próximo sábado. Claro, e significa que a gente tem que lutar, como a gente vai ver. O escapulário, ele não é um amuleto, não é alguma coisa mágica que uma pessoa usa e não se preocupa em viver bem. Claro, precisa se esforçar ao longo de toda a vida, mas é uma prova de que Nossa Senhora vai fazer a parte dela, uma prova material dessa assistência materna. Nossa Senhora, ela se coloca, digamos assim, especialmente atenta para nos levar para o céu. E, de certa maneira, se a gente fosse pegar uma passagem do Evangelho em que isso fica como se fosse o apoio bíblico de tudo isso, é aquela cena belíssima, quando Jesus já está a ponto de morrer, junto à cruz estava lá Nossa Senhora, estava lá também São João, aliás é o único apóstolo que estava ao pé da cruz, e Jesus, quando viu a sua mãe e perto dela o discípulo que amava, disse à sua mãe, mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo, eis aí tua mãe. E dessa hora em diante o discípulo a levou para a sua casa. Muito forte o que está sendo dito aqui. Até a palavra que Jesus usa, mulher, é uma palavra solene, porque faz relação com a nossa primeira mãe, a Eva, e também é cumprimento de uma profecia, uma promessa de Deus que traria uma redenção através de uma mulher. Não sei se você lembra, lá no comecinho, no primeiro livro da Bíblia, que se diz à serpente, colocarei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Nossa Senhora é essa mulher. Então, ele está mostrando todo o alcance da missão de Nossa Senhora e fala, eis aí o teu filho, São João. Ele poderia ter dito os teus filhos, mas ele falou teu filho. Teu filho, por quê? Porque Nossa Senhora só tem um filho, que é Jesus. Então, a partir daquele momento, Nossa Senhora, ela olha para cada um de nós e vê Jesus. Eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo, eis aí a tua mãe. E dessa hora em diante, o discípulo a levou para sua casa. A partir desse momento, São João levou Nossa Senhora para a sua vida, trouxe para a sua vida. Então, uma coisa prática. Claro, depois, imagino que várias de vocês já usam o escapulário, outras talvez não usem, e algumas dessas talvez queiram fazer a imposição depois da meditação. Mas, a partir desse momento, quando a gente começa a usar o escapulário, é como se a gente levasse Nossa Senhora conosco. Por isso que eu gostei tanto da historinha lá do soldado. Ele voltou, eu não vou sair sem Nossa Senhora. Eu não vou sair sem esse sinal de proteção. Imagina, eles na guerra, sobretudo naquele tipo de guerra, que eles morriam muitos, às vezes era um verdadeiro massacre lá na trincheira, ele não queria arriscar, ele não queria sair sem uma proteção de Nossa Senhora. Então, Nossa Senhora cuida de nós, Nossa Senhora nos protege. A criança pequena, você já reparou, ela precisa sempre da proximidade da mãe. Tem uma idade que, eu não sei exatamente, um pouco depois de 6 meses e tal, que é uma idade que é um grude. A mãe não pode ir em nenhum lugar. A criança precisa estar sempre com a mãe. E qualquer coisa, mãe, São José Maria aconselhava que a gente fizesse isso, que a gente chamasse mãe. Mas é uma boa ejaculatória. A gente está numa situação, um momento difícil, a gente está sentindo o peso de alguma coisa, do trabalho, ou uma tentação. Mãe, Nossa Senhora protege. Nossa Senhora protege, Nossa Senhora ajuda também. E ajuda, como fala a promessa que ela fez, sobretudo em relação à morte. Da mesma maneira que Nossa Senhora estava ao pé da cruz, assistindo Jesus na hora da sua morte, ela também vai nos assistir na hora da nossa morte.
eis aí o teu filho. Nossa Senhora estava olhando para Jesus que morria na cruz e para São João. E em São João via todos nós. É bem provável que a nossa mãe não esteja no momento da nossa morte. Por lei de vida, ela já terá morrido. Mas nesse momento a gente precisa de uma mãe. Acho que eu já contei para vocês, eu não conheci o meu bisavô, que era italiano, e eu ouvi contar que quando ele estava morrendo, ele dizia assim, mama, mama, quer dizer, estava chamando a mãe. Claro, a mãe já tinha morrido muito tempo antes, ele morreu bem idoso. Claro, a nossa mãe da terra provavelmente não vai estar na nossa morte, mas Nossa Senhora vai estar do nosso lado. Se costuma dizer que todo mundo morre sozinho. É verdade, mas de alguma maneira a gente não morre sozinho, porque Nossa Senhora está na hora da nossa morte. Então o escapulário é importante nesse sentido. Quando a gente tiver para passar desse mundo, como são importantes as muitas Ave-Marias que a gente tenha rezado, na verdade? E o escapulário é como se fosse a materialização de tudo isso. Eu sempre me lembro que eu usava o escapulário sem saber que precisava fazer imposição. Eu achei legal, fui lá, comprei um e comecei a usar. E então depois me explicaram que não, a gente precisa fazer isso daí, para começar a usar propriamente o escapulário. E daí eu fui numa igreja que era perto do meu colégio e falei com o padre, entrei lá, falei, olha, o senhor pode fazer? Ele fez só para mim. E ele sugeriu que eu todo dia rezasse pelo menos uma Ave Maria. Pelo menos reza uma Ave Maria por dia. Acho que ele não punha muita fé que eu ia rezar, então eu falei, reza pelo menos uma Ave Maria. E aconteceu que, muitos anos depois, eu acabei convivendo bastante com esse sacerdote, um homem santo, de uma igreja lá de São Paulo, Padre José Paini. E eu contei para ele uma vez, falei, Padre José, sabe que o senhor me disse, o senhor não vai lembrar, que era para eu rezar uma Ave Maria todos os dias. E sempre que eu faço a imposição do escapulário, eu digo isso. Eu digo, ó, reza uma Ave Maria todos os dias. E ele falou, e sabe que o padre que fez para mim também falou isso? Então, uma tradição, na verdade. E eu penso que é uma tradição que Nossa Senhora gosta de assistir, como uma mãe que gosta de ver que os filhos vão passando, talvez os filhos mais velhos vão passando para os irmãos mais velhos, vão passando para os irmãos mais novos, essa certeza de que a mãe vai estar sempre ajudando, sobretudo na hora da nossa morte. E depois também, até ultrapassando o momento da nossa morte, porque Nossa Senhora ela vai ter esse papel importante naquele momento de purificação. Nossa Senhora ela quer ver o quanto antes seus filhos no céu e ela faz o que? Ela prepara, como a mãe prepara, limpa o filho para que seja limpinho lá, uma criança limpinha, vai? E Nossa Senhora vai nos preparar e preparar como uma mãe. Então, eis aí a tua mãe. Dessa hora em diante o discípulo levou para sua casa. Então, quem vai começar a usar o escapulário, importante, não usar como se fosse um amuleto. É um compromisso, não uma superstição. É o desejo sincero de viver em estado de graça, de ter uma devoção mariana, pelo menos uma Ave Maria por dia, né? E de ter uma vida sacramental, ou seja, para a gente viver em estado de graça, isso é quase sinônimo de a gente se confessar com frequência, de examinar a nossa consciência para poder receber bem Nosso Senhor na Eucaristia. Em termos teológicos, vamos pensar assim, se a gente fosse usar um termo preciso, o escapulário é o que se chama um sacramental. Existem os sacramentos, os 7 sacramentos, né? A gente sabe. Batismo, a confirmação, os 7 que a gente estuda lá na catequese, e eles são, em primeiro lugar, sinais da graça, sinais eficazes da graça, ou seja, eles operam aquilo que eles significam e foram instituídos por Jesus Cristo. Não é que eles simbolizam a graça, eles conferem a graça. Então, pensando no batismo, quando se joga água na cabeça lá da quem vai ser batizado, eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo,
Está se dando um fenômeno sobrenatural lá. Então, é um sinal sensível, a água, e eficaz. Os sacramentais são sinais também, mas não foram instituídos por Cristo. Foram instituídos pela Igreja. Eles não dão a graça como os sacramentos, mas eles ajudam a que a gente se prepare para o sacramento. Então, o que são os sacramentais? Por exemplo, água benta é um sacramental, uma bênção é um sacramental, uma medalha é um sacramental, o sinal da cruz é um sacramental e o escapulário é um sacramental. Ou seja, ele não é um sinal mágico, mas ele está muito relacionado com a graça. Ou seja, quem usa o escapulário está, de certa maneira, mais inclinado a corresponder às graças e, concretamente, corresponder à intercessão de Nossa Senhora na sua vida. Mas, além de tudo isso que a gente já via, a Igreja concede a quem usa o escapulário indulgência plenária, numa série de dias do ano. Então, por exemplo, no dia que uma pessoa começa a usar o escapulário, dia da imposição, nesse dia pode receber indulgência plenária. Na festa de Nossa Senhora do Carmo, hoje. Então, hoje, quem usa o escapulário pode lucrar indulgência plenária. E depois na festa de alguns santos carmelitas. Por exemplo, uma santa muito conhecida nossa é a Santa Teresinha do Menino Jesus, dia 1º de outubro. Em outubro também tem a Santa Teresa de Ávila, que as pessoas dizem a Santa Teresona. Santa Teresinha e Teresona. São João da Cruz. E alguns santos, às vezes menos conhecidos, ou que há menos devoção, Santo Elias, por exemplo, que é daqui a alguns dias. Dia 20 de julho, a gente pode receber. São Simão Stock, claro, não podia ser diferente, é 16 de maio. Mas, afinal de contas, e acho que isso é importante, o que é essa tal indulgência plenária? Porque a gente às vezes ouve, e seria importante a gente entender para saber o que está recebendo. Indulgência é remissão, ou seja, é perdão, é apagar. A indulgência é a remissão, o apagar diante de Deus da pena temporal devida pelos pecados que já foram perdoados quanto à culpa. O que significa isso? Quando a gente confessa, a gente é perdoado da culpa. Se uma pessoa confessa um pecado mortal, ela recebe o perdão daquela culpa, mas permanece uma pena temporal, que é como se fosse uma conta que vai ao longo da vida aumentando ou diminuindo também, na medida em que a gente vai fazendo boas obras. Eu gosto de dar um exemplo que acho que algumas de vocês já me ouviram explicar. Imagina que eu estou saindo daqui, acabou a meditação, eu bato no carro de uma de vocês, assim, pum! Então, com toda a vergonha, eu vou dizer assim, olha, me desculpe, eu me distraí. E eu tenho certeza que vocês são muito tranquilas, vão dizer, tranquilo, Padre Milton, o senhor está desculpado, mas pague o conserto. Repara, uma coisa é a culpa, outra coisa é a pena. O senhor está desculpado. Eu não vou processar o senhor, não, mas você vai pagar o conserto. Vamos voltar para a confissão. Um pecado mortal, uma ofensa grave a Deus, ele implica uma culpa eterna e uma pena eterna. A pena eterna é a pena no inferno. É a pena que é para sempre. Quando a gente se confessa, Deus perdoa a culpa e Ele transforma a pena que é eterna numa pena temporal, ou seja, uma pena que se pode pagar no tempo. De alguma maneira, é uma pena que está ao nosso alcance pagar. A pena eterna já pode pagar. Pessoa que morre em pecado mortal não tem como pagar essa pena eterna. Talvez voltando ao caso da minha batida aí, que espero não acontecer isso, vai que eu estou profetizando o que vai acontecer na saída aqui, mas se eu batesse no carro de uma de vocês,
imagine que por azar batesse no melhor carro, batesse uma Ferrari. Uma de vocês veio com uma Ferrari, pumba! Então, praticamente a gente pode dizer que é uma pena infinita. Como que eu vou pagar essa Ferrari por resto da minha vida? Então, vocês falam, Padre Milton, tudo bem, o carro, a Ferrari tem um seguro, então o seguro paga, mas você vai pagar a franquia. Então, aquilo que era infinito, de repente, a franquia de uma Ferrari deve ser bem salgada, né? Mas, então, o que acontece? Essa pena temporal, que é devida aos pecados que são perdoados, cujas penas se transformam de eternas em temporais, ele vai fazendo uma conta, que a gente pode ir pagando, a gente pode ir fazendo a remissão pela penitência. Por isso que, às vezes, quando uma pessoa diz, eu estou pagando os meus pecados, e a gente pode pagar os pecados pelos esforços, no purgatório, as almas penadas, ou seja, estão sofrendo penas, ou com as indulgências, que podem ser tanto indulgências parciais, pode diminuir um pedacinho, ou a indulgência plenária, que é essa que você pode lucrar por usar o escapulário em alguns dias do ano, que é como se fosse um reset, assim, zera tudo, zero. De uma hora para outra, já não deve mais nada, absolutamente nada. Usar o escapulário é uma obra, uma boa obra, com a qual se concede, naqueles dias que eu citei alguns, depois vocês com calma podem procurar os dias que se lucra a indulgência. Agora, quais são as condições para a gente lucrar a indulgência? Eu peguei aqui, e vou praticamente ler com vocês, um escrito que se chama Manual das Indulgências. Alguém fala, puxa vida, isso me lembra Lutero, né? Venda das indulgências. Não, nada disso. Aliás, essa história bem mereceria toda uma explicação, porque não é nada daquilo. Simplesmente as pessoas que ajudavam na construção da Basílica de São Pedro, naquela época, podiam, com essa boa obra, lucrar uma indulgência. Como, às vezes, no Ano Santo, uma pessoa que dá uma contribuição para um orfanato também pode lucrar uma indulgência plenária. Agora, não é só usar o escapulário, não é só dar uma contribuição, não é só rezar isso ou aquilo. Para adquirir a indulgência plenária, é preciso fazer uma obra enriquecida de indulgência, ou seja, uma obra que leve consigo a indulgência, e preencher as seguintes 3 condições: confissão sacramental, comunhão eucarística e oração nas intenções do Sumo Pontífice. E o mais difícil, que, digamos assim, vem como anexo a essas 3 condições, requer-se, além disso, rejeitar todo o apego ao pecado, qualquer que seja, mesmo venial. Significa o seguinte, que não haja nenhum apego, nenhum pecado venial deliberado na nossa vida. Então, por exemplo, que eu não cometa uma mentira. Não, mentira em geral não é um pecado grave, mas eu não vou dizer uma mentira. Eu não vou fazer uma coisa que eu sei que está errada, conscientemente. Talvez por uma fragilidade pode acontecer, mas deliberadamente não cometer nenhum pecado, me apegar a esse pecado venial. Agora, confissão, comunhão e rezar pelo Papa. Exatamente como? Veja, se explica que essas obras, elas devem ser feitas da seguinte forma. Confessar, a gente pode confessar um pouco antes ou um pouco depois do dia. Então, não é que a pessoa só no dia que se confessa. Então, quem confessou há uma semana para trás, vai confessar uma semana para frente, estando em estado de graça, claro, pode lucrar a indulgência plenária. Segunda coisa, comungar, isso tem que ser no dia que a gente vai lucrar a indulgência plenária. E rezar pelo Papa. O que a gente tem que rezar pelo Papa? Leio aqui. A condição da oração nas intenções do Sumo Pontífice pode ser plenamente cumprida recitando em suas intenções um Pai Nosso e Ave Maria. Também não é difícil, hein? Mas é facultado a todos os fiéis recitarem qualquer outra oração conforme sua piedade e devoção para com o Pontífice Romano.
Olha, um Pai Nosso e uma Ave Maria. Mas a pessoa pode rezar um mistério do terço, pode oferecer uma outra oração. Então, fica aqui essas ideias. Claro que um tema como esse mereceria uma aula sobre as indulgências, falar das indulgências, do Lutero, mas eu quis mais ou menos lembrar tudo isso. Por quê? Porque hoje é um dia especial. Hoje é o dia de Nossa Senhora do Carmo. Para vários de nós, eu uso há tantos anos o escapulário, algumas de vocês também usam há bastante tempo, é um dia de indulgência plenária. Ah, mas eu não fui na missa hoje, não comunguei, não vou poder receber indulgência plenária. Bom, tudo bem, daqui dia 20 é um outro dia, então tá pertinho aí a próxima indulgência plenária. Mas, fundamentalmente, usar o escapulário como esse sacramental. E lembrar isso, a gente pode até se esquecer de Nossa Senhora, mas Nossa Senhora não se esquece de nós. E eu comecei com aquela história lá, por quê? Porque o melhor lugar do escapulário é no pescoço. Claro. Quer dizer, não é que eu vou o escapulário e depois eu vou colocar, não sei, no retrovisor do meu carro, ou eu vou colocar pendurado na parede do meu quarto. Chama escapulário, de escápula. A gente usa. E, de certa maneira, Nossa Senhora vai ser para nós proteção, ajuda e salvação. Agora e na hora da nossa morte, como a gente reza todos os dias. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.